Eu sou o Rick, do Mão do Terror. E antes de você ouvir a história de hoje, um aviso: não assista sozinho. Se você tem coragem, deixa o like, inscreve no canal e ativa as notificações. E me diz nos comentários qual é o seu maior medo. Agora vem comigo. O conto de hoje é Onde as Sombras se Alongam, e garanto que você não vai esquecer tão cedo. Na cidade de Névoa Eterna, o sol era uma lenda sussurrada, uma memória distante de um tempo em que o céu não era um manto perpétuo de cinza. Enclavada num vale profundo, a cidade vivia sob um véu constante de neblina. Suas ruas de paralelepípedos úmidas e escorregadias, as casas de pedra escuras e musgosas. A iluminação pública, com seus postes antigos e lâmpadas bruxuleantes, apenas servia para acentuar as sombras, tornando as figuras dançantes e alongadas que pareciam ter vida própria. Arthur, o bibliotecário, era um homem de hábitos. Todos os dias, ao crepúsculo artificial que a névoa criava, ele fechava a Biblioteca Municipal de Névoa Eterna, uma instituição tão antiga e empoeirada quanto os tomos que guardava. Seus óculos de aro fino escorregavam pelo nariz enquanto ele conferia os últimos livros devolvidos, e seus passos ecoavam o silêncio solene do lugar. Arthur amava as sombras da biblioteca, as formas distorcidas que as estantes projetavam, as figuras fantasmagóricas que pareciam espreitar entre as pilhas de conhecimento esquecido. Mas ultimamente algo havia mudado. Não era uma mudança drástica, mas uma sutileza perturbadora. As sombras, antes meras ausências de luz, pareciam ter adquirido uma profundidade, uma intenção. Ele as via se alongar não apenas para longe da fonte de luz, mas em direções contrárias, como se tivessem uma vontade própria. Uma noite, enquanto trancava a porta principal, a sombra de um dos pilares da entrada estendeu-se não para a rua, mas para dentro da biblioteca, serpenteando pelo chão de mármore como uma criatura faminta. Arthur piscou e a sombra voltou ao normal. Ele atribuiu à fadiga, à sua imaginação fértil, alimentada por anos de leitura de contos góticos, mas as ocorrências se tornaram mais frequentes. A sombra de sua própria mão, ao acender um fósforo para iluminar um corredor escuro, parecia esticar um dedo fino e comprido na direção de um livro na prateleira mais alta, como se quisesse alcançá-lo. A sombra de Lena, a jovem artista que frequentemente visitava a biblioteca em busca de inspiração, parecia se descolar dela por um instante, espiando por trás de uma coluna antes de se recolher. Lena, com sua mente mais voltada para a estética e a composição, não notava nada, absorta em seus esboços de luz e escuridão. Arthur começou a pesquisar. Mergulhou nos arquivos da biblioteca, em manuscritos antigos e diários de bordo de exploradores que se aventuraram no vale séculos atrás. Ele encontrou referências veladas, lendas locais sobre o povo da escuridão ou os que andam na contramão da luz. Um texto particularmente perturbador, escrito em um dialeto quase esquecido, descrevia um período de grande escuridão, onde as figuras sem corpo se alimentavam da desconfiança e da discórdia, crescendo em poder à medida que os corações dos homens se tornavam mais sombrios. Ele tentou conversar com Lena sobre suas descobertas. Ela, com seus olhos brilhantes e seu sorriso cético, apenas riu. Arthur, você está lendo demais. São apenas sombras, projeções. A luz as cria, a luz as destrói. Mas mesmo ela, em seu trabalho, começou a notar algo estranho. Em seus quadros, as sombras que ela pintava, antes tão maleáveis e obedientes, pareciam resistir, assumindo formas que ela não pretendia, alongando-se de maneiras que desafiavam a lógica da perspectiva. Uma vez,
Ela jurou ter visto a sombra de seu pincel se mover sozinha, traçando uma linha escura e sinuosa em sua tela, uma linha que ela não havia feito. O medo começou a se espalhar sutilmente por névoa eterna. Não era um medo de algo visível, mas um medo de algo que não deveria ser. As pessoas começaram a sussurrar sobre objetos que mudavam de lugar quando ninguém estava olhando, sob vozes abafadas que pareciam vir de cantos escuros, sob a sensação de ser observado por algo que não tinha olhos. A paranoia, como Arthur havia lido, era o alimento. Pequenas desavenças se transformaram em brigas, desconfianças em acusações. Vizinhos que antes compartilhavam chá, agora se olhavam com suspeita, as sombras de suas casas parecendo se estender e se tocar, como dedos acusadores. Uma noite, Arthur estava em casa, lendo a luz fraca de sua lamparina a óleo. A sombra da lamparina na parede, antes uma forma simples e estável, começou a ondular. Então, para seu horror, ela se estendeu, não para longe da luz, mas para o lado, e começou a se erguer, tomando a forma de um braço fino e alongado. O braço estendeu-se em direção à estante de livros e um dedo sombrio e translúcido apontou para um volume em particular, o mesmo texto antigo que ele havia lido sobre a grande escuridão. Arthur, tremendo, pegou o livro. A sombra recuou, mas não desapareceu. Ela se encolheu, mas permaneceu ali, uma mancha mais escura na escuridão, observando-o. Ele abriu o livro e a página que a sombra havia apontado estava marcada. Era uma passagem que ele havia ignorado antes, uma advertência. Quando as sombras se desprendem de seus mestres e a luz não mais as comanda, é porque a essência da noite despertou. Ela se alimenta do medo e da discórdia, e cresce com a escuridão nos corações dos homens. Para banir a essência, a luz deve ser pura, e os corações unidos, pois a discórdia é a porta e o medo o banquete. Ele entendeu. A névoa constante, a luz fraca, a natureza isolada da cidade, tudo contribuía para um ambiente onde a essência da noite poderia prosperar, e a paranoia crescente entre os moradores era o que a estava fortalecendo. As sombras não eram apenas manifestações, eram extensões da própria essência, sondando, manipulando, semeando o caos. Arthur sabia que precisava agir. Ele procurou Lena. Ela estava em seu estúdio, as luzes elétricas acesas. Mas mesmo ali, as sombras pareciam mais densas, mais vivas. Ela estava frustrada, rasgando um de seus esboços. Não consigo. As sombras, elas não cooperam. É como se tivessem vida própria, Arthur. Seus olhos anticéticos agora mostravam um brilho de pânico. Eu sei, disse Arthur, sua voz rouca. Eu descobri o porquê. Ele explicou sobre a essência da noite, sobre o texto antigo, sobre como as sombras estavam se tornando mais do que meras projeções. Lena, apesar de seu medo, era uma artista, e a ideia de uma entidade que manipulava a luz e a escuridão a fascinava e a aterrorizava ao mesmo tempo. Então o que fazemos? Ela perguntou, sua voz um sussurro. A luz deve ser pura e os corações unidos, Arthur citou. Precisamos de luz, muita luz, e precisamos que as pessoas confiem umas nas outras novamente. A tarefa parecia impossível em névoa eterna. Uma cidade que havia esquecido o que era a luz do sol e onde a desconfiança era tão antiga quanto as pedras das ruas. Eles começaram com um plano simples. Lena, com sua habilidade artística, começou a pintar murais nas paredes externas das casas, usando tintas fluorescentes que brilhavam sob a fraca luz da cidade. Ela pintou cenas de união, de alegria, de comunidade.
Arthur, por sua vez, começou a organizar leituras públicas na biblioteca, escolhendo histórias de coragem, de amizade, de esperança. No início, poucos compareceram, e as sombras na biblioteca pareciam rir deles, alongando-se e contorcendo-se de forma ameaçadora. Mas eles persistiram. Lena convenceu as crianças a ajudá-la a pintar, transformando as ruas cinzentas em galerias de arte vibrantes. Arthur, com sua voz calma e histórias envolventes, começou a atrair mais e mais ouvintes. As pessoas, antes isoladas em suas casas, começaram a se reunir, primeiro por curiosidade, depois por um senso de comunidade que havia sido esquecido. À medida que a luz das pinturas de Lena se espalhava e as histórias de Arthur reacendiam a esperança, algo começou a mudar. As sombras, antes tão ousadas, pareciam encolher. Elas ainda se alongavam para trás, mas com menos vigor, menos malícia. A paranoia começou a diminuir. As brigas nas ruas cessaram. As pessoas começaram a conversar novamente, a compartilhar suas preocupações, a se apoiar. Uma noite, durante uma das leituras de Arthur, um evento extraordinário ocorreu. A névoa, que havia coberto névoa eterna por séculos, começou a se dissipar. Lentamente, timidamente, um raio de luz prateada perfurou o véu cinzento, iluminando a praça principal. Não era o sol, mas a lua cheia, que há muito não era vista na cidade. E com a luz da lua, as sombras se comportaram de uma maneira que ninguém jamais havia visto. Elas se alongaram, sim, mas não para trás. Elas se estenderam para a frente, na direção da luz, e então, como fumaça ao vento, elas se dissiparam, deixando para trás apenas a escuridão normal da noite. A essência da noite não havia sido completamente destruída. Arthur sabia. Ela era uma força antiga, e a escuridão sempre existiria. Mas ela havia sido enfraquecida, banida para os cantos mais profundos e esquecidos do vale, onde a luz da esperança e da união ainda não havia chegado. Névoa eterna não era mais a mesma. A névoa ainda voltava, mas não com a mesma intensidade, e as pessoas sabiam que tinham o poder de afastá-la. As pinturas de Lena brilhavam, e as histórias de Arthur eram contadas e recontadas, lembrando a todos que, mesmo nas sombras mais profundas, a luz da humanidade poderia prevalecer. Arthur e Lena continuaram seu trabalho. Ele com seus livros e ela com suas cores, sabendo que a vigilância era eterna, pois as sombras, embora recuadas, sempre estariam à espreita, esperando o momento em que os corações dos homens se tornassem sombrios novamente, para se alongarem para trás mais uma vez e reivindicar o que haviam perdido. Mas por enquanto, em névoa eterna, a luz havia vencido, e as sombras, por mais que tentassem, não podiam mais se alongar para trás sem serem confrontadas pela pura e unida luz da esperança. A cidade havia aprendido que a verdadeira escuridão não estava na ausência de luz, mas na ausência de conexão humana, e que a maior arma contra o sobrenatural era a própria humanidade. E assim, eles viveram sempre vigilantes, sempre iluminando, em uma cidade que finalmente havia encontrado sua própria luz, mesmo sob o manto da névoa. A lenda da essência da noite se tornou um conto de advertência, um lembrete de que a escuridão mais profunda reside dentro de nós, e que a luz mais brilhante é aquela que compartilhamos. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar
aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele, ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima sexta-feira, se você tiver coragem de voltar.